Primeiramente, eu quero parabenizar a igreja, porque vocês que estão aqui na casa de Deus voltaram para agradecer. E Jesus espera isso de nós, que retornemos até Ele, que tragamos diante dos seus altares os frutos daquilo tudo, das bênçãos que Ele nos deu. É bom estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma história muito interessante, uma história que ilustra exatamente o que às vezes dentro do coração de cada um se passa. É a história de um vendedor. Ele tinha um quiosque, quem sabe aqueles quiosques de rua? E ali esse vendedor, ele vendia laranja. E ele cobrava 50 centavos cada laranja. Não sei se está bom o preço ou não, vocês conhecem, sabem melhor do que eu. Aí então, ali onde ele tinha aquele quiosque, onde ele vendia as suas laranjas, sempre em frente passava um atleta, né? Cedo, o atleta passando ali, correndo. E aquele atleta, ele lançava 2 moedas de 25 centavos ali no balde do vendedor, mas ele não levava nenhuma laranja. Ele punha lá as moedinhas e ia embora. E ele fez a mesma coisa diariamente durante meses e meses. Passava ali na frente, pá, as moedinhas. Passava ali na frente, pá, as moedinhas. E não levava as laranjas. Claro que nós sabemos que com isso que ele queria, evidentemente, ajudar e tal, aquele vendedor. Aí um dia, quando o atleta passava, o vendedor fez ele parar. Aí o corredor, quando ouviu o vendedor chamando ele, ali o corredor pensou e perguntou: ô meu amigo, provavelmente você quer saber por que eu deixo dinheiro aqui, mas nunca levo uma laranja, certo? É por isso que você me chamou? Não, disse o vendedor. Eu quero apenas dizer-lhe que as laranjas subiram para 60 centavos cada. Meus irmãos, o persistente amor de Deus, ele se manifesta nesse texto de hoje, de Lucas capítulo 17. E se manifesta esse persistente amor de Deus apesar da ingratidão humana. O amor demonstrado aqui por este corredor ilustra bem o persistente amor de Deus. O persistente amor de Deus não nos deixa faltar nada. E nós refletimos essa confiança quando nós oramos na 4ª petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que nos chama a atenção quando nós refletimos sobre essas palavras da 4ª petição é a explicação que Martinho Lutero dá a respeito da mesma. Lutero explica a 4ª petição dizendo assim que Deus, em verdade, Ele dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece. Ele dá a todos os homens e também aos ímpios. Aí Lutero na explicação diz: mas suplicamos nessa petição que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. Aí você pergunta: mas o que é o pão nosso de cada dia? E Lutero explica: tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como por exemplo, comida, bebida, vestes, calçados, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, cônjuge fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. O pão nosso de cada dia envolve tudo isso e muito mais. Meus irmãos, isso tudo Deus nos dá. Porque Deus, ele é extremamente gracioso. O amor de Deus, ele é sim
O amor de Deus é inteiro. O amor de Deus é incondicional. Mas nessa explicação que Lutero faz aqui da quarta petição, ele nos chama a atenção que Deus jamais obterá o reconhecimento de sua misericórdia da parte de um ímpio, quer dizer, de um descrente. E aí a gente começa a pensar um pouquinho, se do ímpio não se pode esperar um retorno até Deus para agradecer, será que nós cristãos voltamos para agradecer? Será que nós cristãos reconhecemos a misericórdia desse Deus de uma forma plena, como nós deveríamos voltar para agradecer? E nós chegamos à conclusão que nem sempre é assim. Mas ao mesmo tempo, nós vamos vendo que Deus, Ele, apesar de muitas vezes receber em troca da sua misericórdia a nossa ingratidão, Ele não retira a graça àqueles que não a recebem com gratidão. Vocês já observaram isso? Quantas coisas Deus nos dá no dia a dia, as quais nós não reconhecemos, pelas quais nós não agradecemos, e Deus não retira a sua graça e a sua bênção. Vejam vocês que Jesus, aqui no texto de hoje, quando Ele deu a mesma graça a 10 pessoas que a pediram, Ele não retirou a graça da cura da lepra àqueles que não voltaram para agradecer. E olha que a lepra era uma doença terrível. Era uma doença caracterizada por manchas brancas, um inchaço, tumores na pele. A pessoa acometida de lepra, ela era forçada a retirar-se do convívio social, morar longe das pessoas. Geralmente ela tinha que morar fora dos muros das cidades. Eis o motivo então pelo qual os 10 perambulavam pela divisa das províncias, conforme diz o nosso texto, porque a lei dos judeus ordenava que quando uma pessoa doente de lepra se aproximasse de alguém, de longe deveria gritar: imundo, imundo, reforçando assim o seu estigma. Para Jesus, no entanto, eles gritam pedindo socorro, aqueles 10 leprosos. Eles dizem: Jesus, mestre, compadece-te de nós. De longe, eles estavam pedindo ajuda. O que chama a atenção era que judeus e samaritano estavam juntos, na mesma situação. Moravam até juntos, estavam próximos. E isso é algo interessante, né? Judeu e samaritano é que nem petista e bolsonarista, não há muita conversa entre eles, pelo menos conversa amigável, cada um para o seu canto. E aqui nós vemos judeus e samaritanos juntos, doentes. Você vê como as dificuldades da vida às vezes unem lados opostos. E juntos, doentes, eles também são intercessores, porque eles pedem que Jesus tenha compaixão de nós. Ou seja, eles estão orando uns pelos outros, porque eles literalmente sentiam na pele o drama um do outro. E aí eles colocavam-se juntos a clamar pela misericórdia de Jesus. E a reação de Jesus? Ele não se move em direção a eles. Veja que não há diálogo entre os 10 e Jesus, mas Jesus os vê. E à distância ele dá uma ordem, como que testando a fé dos 10 do seu poder de curar, sem examiná-los, sem tocá-los. Jesus ordena que eles devem ir e se apresentar aos sacerdotes. Se nós lermos, por exemplo, Levítico 14, 1 a 32, nós vamos ali examinar que o sacerdote, ele era o responsável por examinar a pessoa e verificar se ela estava realmente curada. E depois de ordenar o ritual de purificação, era o sacerdote que declarava a pessoa apta para retornar à vida social e cultural, ou cultual, melhor dizendo. Jesus, ele tem o poder
Ele até poderia ter dito uma palavra e restabelecido de pronto a saúde dos 10, mas ao invés disso ele dá uma ordem. E os 10 não questionam. Não, eles obedecem. A obediência à ordem recebida revela que mesmo sem Jesus ter prometido ou afirmado que eles seriam curados caso fossem até o sacerdote, eles confiavam que assim aconteceria. E foram. Foram e não voltaram. Os que não voltaram para agradecer, eles permaneceram curados. Jesus não retirou a cura deles. Assim como também Jesus faz em relação aos ímpios, a eles também Deus dá tudo o que eles precisam para viver. Tudo o que eles precisam, o pão de cada dia, Deus dá para eles. Tal como Deus dá para os crentes. A diferença é que os cristãos voltam para agradecer, ou pelo menos deveriam voltar. Então o que nós vemos nessa primeira parte da reflexão é esse persistente amor de Deus. O amor de Deus, ele é persistente apesar da persistente ingratidão humana. E eu queria falar um pouco a respeito dessa persistente ingratidão. O contraste aqui é que o amor de Deus, a graça de Deus, que é total, pleno, contrasta com a persistente ingratidão. Lembre-se do que o vendedor de laranjas disse ao generoso corredor. Ele disse: olha, quero apenas dizer-lhe que as laranjas subiram para 60 centavos cada. Era como se ele dissesse assim: olha, você tem a obrigação de me ajudar. E assim também nós estamos tratando Deus com essa mesma atitude. Muitas vezes fazemos isso. Não apenas nós somos ingratos, não apenas deixamos de voltar para agradecer, mas infelizmente nós somos ingratos para aquilo que Deus nos dá, mas não só isso, nós queremos mais. Sempre queremos mais. Se Deus me der mais isso, aí eu volto para agradecer. Se Deus me der mais aquilo, aí sim eu volto para agradecer. De alguma maneira, parece que está impregnado no coração humano aquela sensação, aquele sentimento de que Deus nos deve isso, de que Deus nos deve uma boa saúde, de que Deus nos deve uma vida confortável, de que Deus me deve bênçãos materiais e corporais. E quando eu as recebo, muitas vezes eu digo: Deus não fez mais que a obrigação. Esse é o pensamento que muitas vezes perdura até mesmo no coração dos cristãos. Reparem, por exemplo, vocês, quantas pessoas voltam para agradecer a Deus pelo seu aniversário, de nascimento, de batismo, de casamento, de confirmação. Quantas pessoas deixam de voltar para agradecer e colocar-se de joelhos diante de Deus e dizer muito obrigado. E muitas vezes essa expectativa que o ser humano alimenta de que Deus deve tudo, faz com que o ser humano seja um ingrato persistente. E é por isso que ele não volta para agradecer. Porque aquilo que ele recebe, ele acha que é obrigação de Deus dar. No coração dele está ali repetindo aquele sentimento de Deus não fez mais do que a obrigação, cuidar de mim. E claro, Deus não nos deve nada. Você sabe disso. Ele, contudo, nos dá tudo. Ele nos dá tudo o que precisamos. Os 9 judeus, ali naquele momento, consideraram a cura deles como algo natural. Sim, receberam a cura sobrenatural, tal, mas não era mais do que obrigação daquele que deu a cura. E seguiram a sua caminhada até o sacerdote. Mas o 10º, um samaritano, tomado pelo sentimento de não ser digno, tomado pelo sentimento de que ele não merecia nada do que ele recebeu,
ele entendeu a cura como uma graciosa dádiva de Deus. E essa é a diferença. E é por isso que a gente volta para agradecer. A gente só volta para agradecer quando a gente entende isso. Que aquilo que Deus nos dá não é obrigação dele. Ele nos dá porque é misericordioso. Aí a gente reconhecendo que nós não merecemos, a gente volta para agradecer. E meus irmãos, a gratidão, ela não pode esperar. A gratidão não pode ser para amanhã. Vejam vocês que esse samaritano, ele não retorna apenas depois de ter sido declarado puro ou curado pelo sacerdote, não. Não. O seu retorno acontece no momento exato em que ele percebe curado das chagas que cobriam a sua pele. Ele não espera, porque a gratidão não pode esperar. O que motivou um leproso a fazer uma longa viagem de volta só para adorar a Cristo? Um coração profundamente grato. Coração grato de alguém que não se esqueceu do passado. O coração grato de alguém que não se esqueceu do estigma que o acompanhava. Ele não esqueceu do passado, da lama onde ele estava, da desonra que o perseguia. Ele não se esqueceu do ato de misericórdia que recebeu do Filho de Deus. A gratidão, ela é assim. A gratidão é assim, minha gente. A gratidão, ela nos conduz a fazer coisas extremas para Deus. Nos faz realizar grandes sacrifícios em favor de Deus. Nos leva a ofertar a Deus algo que realmente tem valor. Há uma frase que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo deixou escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu ali? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em 1629, um grupo de 400 homens, chamados puritanos, chegaram na América. A história conta que os primeiros pioneiros puritanos morreram devorados por lobos. Os primeiros puritanos, eles foram castigados pelo inverno. Muitos morreram pelo caminho, mas alguns conseguiram chegar e se estabelecer. Eles estabeleceram ali as primeiras bases da nação, conhecida como Estados Unidos da América. Então, quando esses puritanos, depois de tudo que eles passaram e enfrentaram, vendo seus familiares sendo devorados por lobos, alguns outros morrendo, sucumbiram diante do frio, alguns sobreviventes, eles fizeram ali, prepararam a terra, e quando eles recolheram pela primeira vez o fruto da terra, e não é esse motivo que escolhi o hino, cantai alegremente, como hino da mensagem, ao recolherem pela primeira vez o fruto da terra que eles cultivavam, os puritanos e suas famílias, juntamente com os primeiros habitantes que naquela terra moravam, eles promoveram uma grande cerimônia, conhecida hoje e se repete todos os anos nos Estados Unidos, como sendo o Dia de Ação de Graças. Vocês sabiam que esse Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos tem esse contexto histórico? Então, o Dia de Ação de Graças era inicialmente uma manifestação de reconhecimento público de que tudo que aqueles homens receberam veio de Deus e que deveriam ser gratos por isso. E você sabe o que me chama a atenção na história desses puritanos que chegaram nesse país, nessas terras, hoje denominadas Estados Unidos da América? É que eles poderiam ter criado de repente um dia
para lembrar dos que haviam morrido. Ou quem sabe um dia para lembrar dos sofrimentos e lutas que enfrentaram para chegar aos Estados Unidos. Mas em vez de exaltar os seus mártires ou as suas dificuldades que enfrentaram, eles criaram um dia para expressar a sua gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Porque as bênçãos recebidas, elas sempre vão extrapolar as dificuldades pelas quais nós passamos. As dificuldades. Por isso, meu irmão, volte para agradecer. Volte com o melhor do teu tempo, o tempo que Deus deu para você. Volte com o melhor dos teus bens. Volte para agradecer com o melhor dos teus dons e dos teus talentos. Não seja ingrato. Não diga a Deus que você não tem tempo. Às vezes eu converso com as pessoas, elas dizem: pastor, eu não tenho tempo. Mas como assim não ter tempo? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus deu o tempo. Deus ele é tão misericordioso que Ele dá o mesmo tempo para todo mundo. O problema não é que eu não tenho tempo. O problema é que eu estabeleço outras prioridades. E dentre estas, voltar para agradecer não é a principal, infelizmente. Nunca diga a Deus e nunca diga a ninguém que você não tem tempo, porque isso não é verdade. Você tem tempo sim. Você tem esse tempo porque Deus deu para você. E nós somos persistentemente ingratos, porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra esse sentimento que tomou conta daquele vendedor de laranja, que nunca agradeceu aquele atleta que passava ali e o ajudava. Ele achou que aquele atleta, aquela ajuda era uma obrigação do atleta, e quando subiu a laranja, ele falou: olha, quando você passar aí, dá um reforço aí, né, o valor que você está pondo aí. Esta é a persistente ingratidão do ser humano, que a gente precisa afogar todos os dias. Uma pessoa que não reconhece as bênçãos de Deus é uma pessoa frustrada na vida, uma pessoa que nunca demonstra um gesto, um ato, uma coisa assim de gratidão na vida dela. Mas em compensação, aquele que glorifica o nome do Senhor, e no caso aqui do samaritano, por Jesus ter curado a mais terrível doença que na época, nos faz pensar que Jesus, ele curou a pior doença, que podemos dizer é muito pior que a própria lepra. E essa doença tem um nome, que é o pecado. E Jesus curou essa doença com o seu sangue derramado na cruz. Você já parou para pensar sobre isso, meu irmão? Você que está me acompanhando em casa, você já parou para pensar de quantas e quantas bênçãos Deus tem contemplado a tua vida, e você diz que não tem tempo para voltar e agradecer? Quando num piscar de olhos Deus faz assim e você apaga nesse mundo. O teu tempo se esgota, porque a nossa vida é como um sopro. E muitas vezes nós estamos adiando o retorno para agradecer, porque nós não temos tempo. Mentira, não se engane e não tente enganar a Deus. Confesse. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós não queremos, digamos assim, enaltecer a ingratidão dos 9, mas nós queremos lembrar e nos espelhar no exemplo daquele que voltou para agradecer. Porque ele reconheceu que Deus não devia nada para ele, mas deu tudo.
E assim também nós precisamos, quando nós entendermos que Deus não nos deve nada, mas por ser gracioso e misericordioso, Ele nos dá tudo, vocês não tenham dúvida. Vocês não tenham dúvida. Vai despertar dentro do coração de vocês um sentimento tão forte, mas tão forte de gratidão a Deus, que você não vai conseguir deixar de voltar para agradecer. Mas isso só acontece no coração da pessoa que entende que, apesar da ingratidão humana, o amor de Deus por nós, Ele continua sendo persistente, total e pleno. E que Ele não deixa, por ser tão misericordioso, Ele não nos priva da bênção recebida sem gratidão. Ele a mantém. Mas o coração dele se alegra quando a gente reconhece essa bênção. Eu peço muito a Deus que Ele faça com que os nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos entendam isso. Que o sucesso na nossa vida, ou os fracassos que servem para nós sermos aperfeiçoados, não apaguem da nossa vista e do nosso coração todas as bênçãos que Deus tem dado para nós. Não porque Ele nos deve, mas porque Ele é gracioso e misericordioso. Vamos voltar para agradecer, meus irmãos. Vamos despertar esse sentimento. O Espírito Santo faz essa obra em nosso coração. Motivos nós temos. O motivo está no coração de Deus. A sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. O fato de Ele ser persistente, apesar da nossa persistente ingratidão, Ele continua na sua misericórdia, persistindo em nosso favor. Que você também volte para agradecer, você que está em casa, volte para agradecer. Deus espera isso de você e de mim. Amém?